Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui hoje com a Débora e com o João e o Miles atrás da câmera. Que Oiê! Bom, pra quem não sabe, a Débora e o João eles estudam na UBA, então hoje a gente vai falar sobre a UBA, sobre o primeiro ano do ciclo biomédico, que até vocês vão ver aqui o pessoal comentando. É um dos mais polêmicos. O pessoal vai estar comentando assim, é o primeiro ano da UBA. Mas tem uma diferença, que o primeiro ano da UBA não é o CBC, no caso, na hora de falar sobre a UBA. Em teoria, é o CBC também, porque ele faz parte da carreira, né? Tá ali na grade das matérias, conta carga horária, tudo direitinho. Mas aqui o pessoal costuma chamar o primeiro ano de o primeiro ano do ciclo biomédico, que é quando, de fato, né, a gente inicia ali as matérias de medicina. E bota o jaleco e tudo mais. E nas outras faculdades, por exemplo, o pessoal da Barceló, da UAI, quando tá fazendo o pré-grado, que seria o equivalente ao CBC, já fala que tá no primeiro ano. Então, só pra vocês aí saberem essa diferença. Bom, tanto o João, quanto a Débora, quanto eu, quanto o Miles, a gente fez o primeiro ano já, né, de medicina, a gente aprovou, então a gente vai falar um pouco sobre ele hoje. As matérias da grade curricular, quando a gente vai ver no currículo, né, no plano de estudos da UBA, seria anatomia, o combo, né, que é histologia, embriologia, biologia celular e genética, que conta com uma matéria só, saúde mental e medicina familiar. Mas saúde mental e medicina familiar o pessoal não costuma cursar no primeiro ano, justamente porque com as outras já fica bastante coisa, né? Então, anatomia são as aulas que a gente vai ter os práticos, né, do laboratório, com as peças, né, os cadáveres, e aulas teóricas também, seminários. Acho que depois a gente pode falar um pouco sobre esse segundo mito, que é que não tem aula no primeiro ano, né? Sim. Tem aula até demais. As diferenças. E depois, biologia, embriologia e genética e histologia depende muito de cada cátedra, varia muito. Então a gente pode falar um pouquinho sobre cada uma em separado também. Mas o básico é isso. É o ano mais difícil ou não? Tu que já tá mais avançadinha. Na minha opinião, não. A Débora tá no sexto? Eu tô no quinto, sexto. Não, eu também. Eu não tô no quinto sexto ainda. Mas definitivamente não é o ano mais difícil. Tá, mas e por que vocês acham que tem esse mito por trás? O choque é muito grande. O choque é a diferença da mudança de mentalidade, eu acho, da forma de estudo, da forma que te é cobrado todo o conteúdo, muda muito do CBC também, né? primeiro ano. A quantidade de matéria também, tipo... Sim, a densidade é muito grande. Eu cursei o primeiro ano e o segundo. Não terminei o segundo. Mas enfim, pra mim, eu achei o primeiro ano mais difícil considerando essas questões mesmo, de tipo, adaptação, porque as aulas são um esquema diferente, as provas são diferentes, a quantidade de matéria que tu tem é muito maior. Mesmo quem faz o CBC em 6 meses, para o primeiro ano de medicina é mais coisa pra estudar e toda uma cobrança também dessa matéria diferente. Então eu acho que realmente o primeiro ano é um choque maior, por isso que muita gente não acaba passando, porque não sabe ainda muito bem como estudar, como se organizar, ou até mesmo acha muito difícil, não tenta há muito tempo e aí já desiste porque achou muito difícil, porque realmente é diferente do CBC. E só pra fechar, assim, o que o pessoal falou da polêmica, eu acredito que sim, tem a ver com essa adaptação, assim, porque é um idioma novo e pra nós brasileiros em outro idioma. É o idioma da medicina, né, em espanhol. Então eu acho que é muita adaptação, exige muita autonomia e talvez por isso, assim, realmente seja um começo mais difícil. Sim. Uma coisa que eu acho legal também de acrescentar, que a Débora falou é o combo, né, de isto é anato, genética e biologia, mais anato, né, que normalmente é as matérias que o pessoal faz. Uma coisa que dá pra fazer também, foi o que eu fiz na época que eu trabalhava CLT, era pegar uma matéria e no ano seguinte pegar duas. Por exemplo, eu tinha mais dificuldade com anato, então eu peguei um ano só anato e no ano seguinte eu peguei o combo de isto é biologia e genética, e aí eu puxei saúde mental, que também é uma matéria que costuma ser mais tranquila. Então, essa divisão também para quem trabalha é uma boa ideia, ou até mesmo para quem não trabalha e não tá com tanta pressa assim, e quer curtir mais, também é uma boa opção. Não, com certeza, com certeza. Eu acho que até às vezes as pessoas são meio forçadas a acabar fazendo isso, né? Eu fui meio forçado de certa forma, porque eu reprovei anato, e daí eu tava vendo que eu não ia dar conta de fazer anato e histo e embrio, e eu tava melhor em histo e embrio. Então eu meio que fiz tipo assim, eu posso tentar agarrar todas e não aprovar nada, ou eu aprovo histo e embrio, ano que vem eu faço anato. Daí eu fiz isso e no ano que vem veio pandemia. Então, cátedra seria... digamos que são as matérias, mas cada matéria funciona de forma independente. Então, cada cátedra tem um enfoque, tem um chefe, né, de cátedra e tem um enfoque diferente. Por exemplo, anatomia tem 3 cátedras no primeiro ano e histologia e embriologia também tem 3 cátedras. Anatomia eu cursei na cátedra 1, que ela teve um enfoque mais clínico.
A Gabi cursou na 2, que tem um enfoque bem de imagem, assim, focado em estudar anatomia através das imagens. E a 3, que é uma... É uma parte, digamos assim. A A 3 3 é o sofrimento. A 3, na verdade, ela é enfocada bem em anatomia, Cirúrgico também, como... Dizem que quem tem interesse em Muito fino. cirurgia poderia fazer a cátedra 3, mas assim, muito cedo. Não primeiro tem, ano. não tem nada que te impeça de fazer cirurgia depois tendo cursado com anato na certeza 1 ou na não. 2. Com certeza não. Uma coisa que eu gosto de explicar também sobre cátedra é que cátedra é como se fosse uma turma, que eu acho que é mais fácil pro pessoal entender. Por exemplo, a anatomia tem 3 turmas de anatomia. Aí essas turmas, né, a turma 1, 2 e 3, que seria a cátedra 1, 2 e 3, elas meio que são subdivididas em outras turmas menores. Por exemplo, a cátedra 2, ela vai ter várias turmas. Então tem uma turma na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, enfim. Então cada turma tem subturmas, digamos assim, Sim. que seriam aí as nossas comissões ou mesas. Cada cátedra vai ter aí um professor-chefe, então, que vai meio que liderar como é que as coisas vão ser dadas. Então a gente acaba tendo, por exemplo, na cátedra 3 tem um professor-chefe que ele é super especialista em linfáticos, então a cátedra 3 ama linfáticos por causa disso. Da cátedra 2 tem um professor-chefe que é o Pro e a Forlise, né? E o Pro tem o livro próprio, então, tipo, é ali que vai estar o conteúdo e por aí vai, então... Isso. Sim. Importante só deixar claro, a meu modo de ver, que o programa é o mesmo. Todo mundo vai Sim. estudar anatomia nas 3 cátedras. O conteúdo, o temário, né, é o mesmo. Todo mundo vai ter prova oral, prova prática, né, com as peças para identificar. As provas são sempre 3 parciais, são 3 módulos, né, separados. A gente vê primeiro o que seria ossos, músculos, inserções, que é o módulo locomotor. Depois a gente vê esplâncno, que é as vísceras, né? E por último a gente vê neuroanatomia. Em todas as cátedras funciona dessa mesma forma. Sim. Acho que a única que vai ter um pouco mais de diferença também entre parciais e tal vai ser Estiembro, né? Isso, claro, considerando o primeiro ano. Depois dos outros anos já tem algumas Tem diferenças mais entre separação. cátedras. Tá, quais cátedras vocês pegaram? Eu fiz anatomia na 1. Eu na 2? E eu na 3. O que vocês acharam? Resumão rápido. A cátedra 1 é linda, muito enfocada na clínica. Tu sai conseguindo relacionar, por exemplo, uma lesão no nervo radial que o paciente vai ter uma mão pêndula, né? Então, tu vai aprendendo mais por caso clínico, como eu falei, ver toda a anatomia, mas enfocada na clínica. A 2, eu gostei bastante da cursada, eu achei, assim, as aulas do Pro maravilhosa. Ele dava seminário toda semana online no YouTube, inclusive pra quem quiser assistir aí, dar uma olhadinha como é que são as aulas Tem do que seminário do gravar, Pro, né? tem no YouTube aqui se vocês quiserem olhar. E as provas eu achei bem justas, bem acordes com o que eles davam nas aulas. As aulas a gente tinha bastante, tipo, prática com as imagens pra ver, pra identificar, casos clínicos com imagens, que eles cobram bastante na prova também. E é bem focada mesmo nessa questão de imagem, tipo, ver raio-x, angiotomografia, ecografia acho que a gente viu 1 ou 2, foi tipo bem por cima assim, porque a ecografia a gente vê mais pra frente, né? E também é um pouco mais difícil. Tomo, rádio, essas coisas a gente Sim. vê. Eu achei bem bom, achei justo as provas. Inclusive, quem quiser, tipo, uma explicação maior sobre essas cátedras que eu cursei, tem lá no Instagram, mas vou deixar o arroba aqui, tá nos destacados. Eu acho que eu já fiz de isto, já fiz de anato e fiz das matérias do CBC também. Tá faltando fazer algumas. Show. Bom, da 13 eu acho que os rumores são verdade. Quais rumores? Não, sim, a 13 eu sinto que ela tem uma exigência muito grande de certas coisas que tu não vai usar pra nada. Eu queria poder falar que nem a Deb e a Gabi falaram que teve bastante aplicação clínica e tal, mas infelizmente tem pouquíssima aplicação. Muito finas que no fim das contas tu vai usar se tu for traumato, só que se tu for traumato tu vai rever toda aquela questão de novo. Então eu não vejo muito sentido. Eu queria poder falar diferente porque eu tenho amigos que são ajudantes da cadeira 13 e eles são gente muito boa e eu sei que eles são professores muito bons. Acho que agora a gente pode falar um pouco sobre Estiembro, que particularmente é minha matéria preferida. Maravilhosa, todas as matérias como maravilhosas. Bom, um combo, né, que é isto, embrio, biologia e genética. Aí a ordem que tu vai cursar essas matérias ao longo do ano depende da cátedra que tu tá. Eu cursei na cátedra 2, e na cátedra 2 a gente teve uma semana de aula de isto e uma semana de aula de embrio. Uma semana de aula de isto, uma semana de aula de embrio. E aí biologia eu tive no primeiro semestre e genética no segundo semestre. Ou seja, eu tinha 2 aulas por semana, uma de biologia, que era só o seminário, a gente não tinha aula prática de biologia. E aí tinha isto, que daí tinha um seminário e mais a aula prática. Depois, na outra semana, embrio, aula prática, seminário e biologia. Semestre seguinte, genética. Eu gostei bastante, não tenho nada que reclamar, maravilhosa, eu gostei de todas as aulas, não posso reclamar de uma matéria. Qual cátedra? Cátedra 2. Eu cursei na 1,
Tu cursou na 1 também? Yes! Eu não tenho nada que reclamar da 1. Eu Quando amo. eu cursei a 1, era que tinha má fama. Eu lembro que no primeiro Sim. ano, quando eu entrei, Ainda tem. eu peguei... Ainda tem. ainda tem. Eu peguei 1 de ISTM e 3 de anato. Pra todo mundo que eu falava que eu tinha pego esse mesmo pra mim. Pela abraço. alma. Um abraço. Anato realmente foi. Mas este Embrio foi, cara, eu amei este Embrio. Embrio, eu comecei o ano com Embrio. Eu gostei muito de Embrio. Eu acho que o melhor é começar com isto. Eu acho que facilitaria a cursada de Embrio. Enfim, é mais opinião. Pra outro vídeo. Pra outro vídeo, pra outro vídeo. Mas eu gostei muito. A gente tinha primeiro semestre Embrio e Biologia. Embrio e Biologia. Daí depois, no segundo semestre, a gente tinha Histo e Genética. Cara, as 4 matérias eu gostei bastante. Biologia é bem menos que as outras. Cara, Histo é muito legal. Histo na cátedra 1, tu vê muito histofisiologia. Então tu não só tá vendo as células, como tu tá entendendo o que tá acontecendo, pra que serve. Sei lá, eu realmente gostei muito. É uma dica pra quem começa, acho que quem nunca, tipo, teve nenhum contato e tal com isso e vai ver a primeira vez, na primeira aula, aquele monte de pontinho roxo, não entende porcaria nenhuma. Tu fica assim, puta que pariu, onde é que eu fui que eu me enfiei? Mas depois, tipo, depois de umas aulas já vai dando pra identificar melhor, que realmente no começo parece um monte de ponto roxo ou rosa em vários tons ali, não dá pra entender nada. Só eu fiz cátedra 1 também, vai ficar faltando da 3 nesse caso. Mas a 3 é muito parecida com a 2. Com a 2. Né? A 1 que também intercala uma semana cada conteúdo. Só para complementar um pouco então da cátedra 1 de Histo e Embrio, o que eu mais gostei foram os seminários, Sim. que eram seminários que eram presenciais. A gente tinha que chegar bastante cedo, até depois a gente comenta um pouco sobre isso, porque a gente ficava bem lotado. Mas isso mais no começo do semestre, depois o pessoal vai Vai deixando reprovando. Mas os seminários fizeram toda a diferença, assim, pra mim, pro aprendizado, porque tu lê o livro sozinho em casa é uma coisa, e no seminário o professor te orienta, né? Te ajuda Não, a saber no que totalmente, focar, totalmente. o que é mais Era importante. muito bom. E a cátedra é muito organizada, as provas são coerentes com Sim. o conteúdo que é dado. Eu acho que foi a matéria mais organizada que eu cursei, talvez. Não, física também foi bem organizado, mas acho que foi uma das mais Não, física é bem organizada. que- Então, apesar de que as pessoas acham que não precisa ir no seminário, como tem muito aluno, vai ter gente que acha que não precisa ir, e as que acham que precisa ir ainda é bastante gente. Então, os seminários são essas salas, auditório, assim, né? Escola magna. Isso, são aulas desse estilo. Então, principalmente no começo do semestre, os professores mais populares dá uma lotada, assim, é bom chegar uma meia hora antes para conseguir um lugar bacana. Mas o seminário se repete durante a semana. Por exemplo, em embriologia, tu tem professores diferentes dando o mesmo tema ao longo da semana. Então, Sim. tu tranquilamente consegue assistir, ter uma boa Nem que seja aula, uma né? vez, né? E eu tive aulas que eram, assim, Era muito legal. um espetáculo. Eu gostava Realmente muito. são professores especializados As no de tema. bioquímica são maravilhosas, eu ficava assim ó, na aula. Eu não gosto da matéria e ficava assim, ó. O professor explicava muito bem o científico. Tem, mas é bem interessante mesmo essa diferença de professor para professor, né? Que realmente tem muita diferença de lotação de professor para professor. Então, eu lembro que tinha professores que a gente, não consegui ir no professor que eu queria ir, vou ir no que vai ter depois, e daí a aula dele tinha 10 pessoas. Tipo, tu sentava tranquilamente, não tinha ninguém, porque a aula realmente, às vezes, não era tão boa, ou o cara só não tinha muita faminha, digamos assim, era uma pessoa mais nova, que tava É que começando a também dar há tem- pouco tempo. Na UBA também tem bastante professor famosinho, né? Tipo, o Pro de Anato que a gente conversou, ele tem um livro de anatomia que, tipo, eu usei na faculdade no Brasil, em Anato, Sim. o livro dele daqui, então, tipo, ele é famoso. Aí as Sim. pessoas, tipo, tem aula de Anato com o Pro hoje. A sala vai lotar, com certeza. Em Anato, vocês tinham um seminário? A gente tinha, eu fiz na pandemia, né? Eu tinha Sim. ao vivo no YouTube, toda semana, num horário ali, ele abriu uma live. Sim. E ele ficava 2 horas dando seminário. Agora, na cátedra 1 de anatomia, que eu saiba, tem. Quando eu cursei não tinha seminários, a gente tinha 4 horas de aula num dia só, que abarcava teórico e prático, né? Então a gente tinha primeiras 2 horas teórico, mas na mesa, com o ajudante, olhando a peça cadavérica, e depois mais 2 horas só de prático, né? Sim. Então não tinha o seminário, tinha nada. No nosso era... Desculpa te cortar. No nosso a gente tinha um que chamava Mostração Cadavérica. Daí que era uma vez por semana, mas tu tinha que entrar no site da cátedra pra meio que te inscrever pra poder participar. Só que era tipo assim, abria a inscrição e esgotava em minutos, assim. Em 3 minutos esgotava. Parecia, sei lá, show da Taylor Swift. Na 2 tem as monitorias, né?
No museu de... Porque a 2 tem um museu de anato, né? Sim. E aí lá tem as monitorias e daí tem os horários que tu pode assistir as monitorias. Isso eu acho que não tem. Que é daí extra ao seminário, né? Daí tem o seminário, monitoria e mais as aulas práticas. Mas uma coisa que eles estão fazendo pra melhorar essa questão da lotação também, pelo menos que eles fizeram em Físio, é tipo assim, tu tem a aula na terça-feira, o teu seminário tem que ser assistido na terça-feira. Tu não pode assistir o seminário da quarta, por exemplo. Tu Sim. tem que assistir o seminário do dia que tu cursa. Sim. Que daí também diminui um pouco essa coisa de, eu quero assistir ajuda. a aula do fulano. Mas E quais dicas vocês têm pra dar pro pessoal que tem medo ou que já reprovou? O que vocês podem falar pra eles? A bomba essas laranjas. A mais nerdzinha da turma. é que tu é mais nerd, tá se formando, então tipo, tu tem muito mais experiência. Insista. Então, pra quem tá com dificuldade, ou pra quem tá, acho que principalmente pra quem tá ingressando, até entrar no ritmo, o que eu falo sempre, sem querer ser repetitiva, mas se organizar, conseguir fazer um bom cronograma das aulas, se organizar para ir nos seminários, porque realmente faz diferença para o aprendizado, né? Eu acho que é importante, principalmente quem tá com dificuldade. E não se exigir demais, e aos pouquinhos, ir se organizando. O primeiro ano assusta um monte, mas se tu olhar, é um ano inteiro para fazer as provas, tem bastante tempo para preparar cada prova, então ir pegando leve, e estudando com amigos e vendo o que é o mais importante para aprender a filtrar, que eu acho que é uma dificuldade muito grande de quem ingressa, porque os livros que a gente tem são assim, e a gente acha que tem que ler tudo e que tudo tem a mesma importância e não tem. Então aprender a filtrar o conteúdo mais importante, saber sempre ir do grande pro detalhe, né? Não adianta saber a inervação do dedinho minguinho e não saber que ele tá no braço, entendeu? Tem que saber o grande primeiro. Então, acho que seria isso. Tá, João, que tá convidado, vai primeiro, depois eu dou meu Não testemunho. desista. Continue. Sério, não desiste, mano. Não desiste que se tu já reprovou, se tu tá entrando agora... Se tu tá entrando agora, tu vai reprovar. Em algum momento tu vai reprovar, entendeu? Faz parte. Mas não desiste. Não desiste, entendeu? Não desiste. Porque faz parte. no final das contas é como se fosse um esporte, né? Tipo, tu vai ficar bom fazendo, indo, fazendo de novo. Tu tem que tentar te conhecer, tu vai aos poucos ir conhecendo como é a melhor forma de estudo pra ti também, porque a gente pode aqui falar, tipo, não, estuda assim, assim, assado, estuda de tal forma, vê vídeo, não vê vídeo, lê o livro, não lê o livro. Só que, cara, no fim das contas, tu vai ter que ir por desenvolver tentativa e a erro. tua forma, né? A gente já falou sobre isso em outro vídeo também. Exatamente. Cada um vai ter que achar a ferramenta que encaixa mais consigo. Exatamente. E que não, isso é tentativa e erro. Talvez tu tente e consiga de primeira, talvez tu tente e reprove na primeira. Eu acho que uma coisa bem importante pra falar, que muita gente, que eu tenho bastante contato com os alunos e tal, eles me comentam, porque eu quero me formar rápido, quero me formar o mais rápido possível. E aí, tipo, às vezes essas pessoas que vêm com essa coisa tanto de quero me formar o mais rápido possível, eu falo com experiência própria, porque quando eu cheguei aqui, eu também queria fazer o mais rápido possível. E geralmente quando as pessoas estão tentando o mais rápido possível, elas estão se sobrecarregando com muita coisa, e aí o que acontece? Se sobrecarregou, não dá conta, acaba reprovando. E também cada um tem que saber o seu limite, né? Tipo, não adianta querer pegar 6 matérias, sendo que não consegue dar conta. Então, daí acaba reprovando e a pessoa fica tipo, eu não sirvo pra isso, é muito difícil, eu não vou conseguir, nananã. E na verdade não é isso, na verdade é que tu só tá sobrecarregado e tu tem que fazer menos, não é porque teu colega tá fazendo 6 matérias que tu tem que fazer 6 matérias também. Tu tem que ir no teu ritmo. E também, que nem o João falou, eu não acho que, reprovou, já desiste. Porque, né, tentativa e erro, inclusive quando a gente recursa uma matéria, a gente aprende muito mais dela. E outra coisa que eu acho que é bem importante sobre a pressa, eu entendo o pessoal que quer voltar logo pro Brasil e tudo mais, mas tenta não ter tanta pressa assim, tenta curtir a carreira, tenta curtir a cidade, porque tem muita coisa legal. Senão tu vai ficar só, tipo, querendo ir rápido, rápido, rápido. E muitas vezes, o mais rápido que a gente quer fazer, a gente não aprende tanto quanto se a gente estivesse indo com calma e tranquilidade nas coisas. Eu acho que mais voltado pra isso também, além de aproveitar e ter tempo pra curtir a cidade e essa experiência que não é só a universidade, né? É uma escolha, uma decisão que cada um tomou de vir estudar aqui, que engloba toda uma vida, né? Não é só a faculdade. Mas muito importante, além disso também, é que cada ano é um pilar pra tua formação profissional. Então, se tu fizer o primeiro ano correndo, não conseguir estudar bem, vai fazer falta mais pra frente, né? Por mais que sejam matérias básicas. Não, totalmente. Então é importante tentar entender, não só memorizar, né? Porque depois isso vai encaixando melhor ao longo do caminho. Sim, porque decorar a matéria pra passar na prova, qualquer pessoa decora, mas e vai lembrar depois. Eu queria sublinhar uma dica que a Débora deu, principalmente pra quem não consegue estudar ou tá meio perdido, que é estudar com amigos. Faz muita diferença, porque daí, tipo, meio que tu fica obrigado, o fulano vai lá estudar e eu vou junto, vou prestar atenção, ele tá prestando atenção. Sofrer junto é mais gostoso, né? Sim,
com certeza. Mas também tem a questão de treinar pra prova oral, né? Porque, obviamente, tu pode treinar sozinho pra uma prova, falando sozinho, falando na frente do espelho, com um ursinho de pelúcia. A merda é que a gente pode estar falando tudo errado. Só que daí você tá falando com um colega, daí o colega tipo, vai te dizer, não é isso, eu acho que isso é isso. Tipo, vocês vão se ajudando entre si e também vão perdendo a vergonha. Porque Não, treinar sim. sozinho em casa, na frente do espelho é uma coisa, falar pra uma outra pessoa é outra. Sim. Ajuda bastante mesmo, faz Sim. diferença. Outra coisa que eu acho interessante falar também, mas eu acho que é mais uma questão pra vida do que pra cursada, é tipo assim, não tenta fazer as coisas na pressa e pensando já em voltar pro Brasil, porque eu não consigo imaginar o quão ruim deve ser viver Imagina a todo angústia. dia, o ruim viver todo dia pensando em quando vai ser o último dia que eu vou estar aqui pra voltar pro Brasil. Não, Entendeu? é tu bem- ficar preso é- nessa é ideia, não sei, não consigo imaginar me passando bem a vida, entende? Sim, tipo, quando eu tentei fazer o CBC em 6 meses, era isso. Tipo, eu ia dormir 2, 3 horas da manhã, acordava às 6 pra ir pra estudar. Tipo, não, dormia mal, me alimentava mal, estudava pra caralho. E, tipo, Sim. adianta? Não adiantou, eu rodei uma matéria e tive que esperar um outro ano pra entrar. Bom, então o vídeo de hoje era isso. Se vocês têm alguma dúvida sobre o primeiro ano, vocês podem deixar aqui nos comentários que a gente vai respondendo vocês. Se alguém, inclusive, cursou na Cátedra 3 de UCM que tá vendo esse vídeo, deixa teu testemunho aqui embaixo pra ajudar a galera, que aqui era tudo outras cátedras. E se vocês estão pensando em estudar aqui na Argentina, o Maíris vai estar deixando o QR Code aqui da assessoria e também o QR Code do curso espanhol pra quem precisa fazer a prova do CICL, CELU, pra poder entrar na faculdade. E também pra estudar aqui pra vida, né? Sim. Bom, é isso. Tchau! Tchau! Told you so extra, but I know I'm the same. Yeah. Love me in spite of my try.